Hoje vamos falar sobre templo. Será que o Pai aceitou aquele templo feito por pedras? Ou isso foi uma coisa abominável aos seus olhos? Para você entender sobre esse assunto, você deve fazer um estudo mais detalhado, mas a gente vai falar de uma forma que vai ficar clara. Mas se alguém quiser se aprofundar sobre o que se fazia naquele templo, você pode ler os textos que a gente vai citar, você pode pegar a lei mosaica, que ali vai explicar sobre o tabernáculo, porque não dá para separar tabernáculo de templo, nem templo de altar, nem altar de sacerdote, e nem sacerdote de sacrifício, porque todos tinham o mesmo objetivo. Tudo isso era a sombra das coisas futuras, as coisas que seriam estabelecidas após a vinda do nosso Salvador. Então, as pessoas que falam diferente, que falam que foi Zeus que mandou fazer, que não tinha aprovação de Deus, verdadeiramente são pessoas ignorantes que ainda não pararam para estudar o assunto. Procuram um versículo, que firmam para afirmar aquilo que eles acreditam, Tem até um link aí abaixo sobre sacrifício, sobre o holocausto, você pode ver depois, um vídeo curto e bem sucinto. Então você pode observar com calma esse vídeo. Mas Davi, ele tinha um grande desejo de edificar uma casa a Deus, uma casa que sabemos que se chamaria casa de oração, que era a sombra das coisas celestiais, porque Moisés, lá no monte, ele fez o tabernáculo conforme lhe foi mostrado, não conforme lhe foi dito, foi conforme lhe foi mostrado lá no monte. Mas apesar de Davi desejar fazer esse templo, a palavra do Senhor veio dessa forma a Davi. Mas sucedeu na mesma noite que a palavra de Deus veio a Natã, dizendo: vai e dize a Davi, meu servo, assim diz o Senhor, tu não me edificarás uma casa para eu morar, porque em casa nenhuma morei, desde o dia em que fiz subir a Israel até o dia de hoje. Aí alguns pegam aqui e dizem: está vendo? Deus, ele nunca morou. Claro que ele nunca morou, isso é uma alegoria que o próprio Salomão entende. A gente vai ler mais na frente Salomão dizendo essas coisas. Mas Deus continua e diz: mas fui de tenda em tenda e de tabernáculo em tabernáculo. Como Israel estava peregrinando até então, não tinha como estabelecer um lugar de reunião, um lugar fixo para edificar algo ao Senhor. Isso no Antigo Testamento. Mas ele ficava de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo. Ele deixa bem claro que ele estava nesses lugares, em particular, em específico. Claro que ele é onipresente, mas ele estava enfatizando a importância desse símbolo. Mas Deus, o Criador, ele faz uma promessa a Davi e diz: e há de ser que quando forem cumpridos os teus dias para ires aos teus pais, suscitarei a tua descendência depois de ti, um dos teus filhos, e estabelecerei seu reino. Este me edificará a casa, e eu confirmarei o seu trono para sempre. E lhe serei por pai, e ele me será por filho, e a minha benignidade não tirarei dele, como a tirei daquele que foi antes de ti, no caso Saul. Mas confirmarei na casa e no meu reino para sempre, na minha casa e no meu reino para sempre. E o seu trono será firme para sempre, conforme todas estas palavras e conforme toda a visão. Assim falou Natã a Davi. Então aqui deixa claro que Natã não falou de si mesmo, a não ser que Natã falou de Zeus, como alguns falam por aí, e que há uma promessa de edificação de uma casa ao Senhor. Aí vem a coisa que alguns falam que foi Zeus que falou isso, essa promessa que Zeus falou com Salomão, mas veja aqui que ele está falando a Davi, fazendo uma promessa a Davi. Então, se verdadeiramente foi Zeus que era o Deus de Salomão, então também era o Deus de Davi. E você não pode esquecer que o próprio Salvador, ele testificou: e disse Davi, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Isso
o Cristo deixa claro sobre quem Davi está falando, que Davi não falava de si mesmo. Então, se o Salvador testifica que o Deus de Davi, que o Yahvé de Davi é o mesmo dele, e já que o de Salomão é o mesmo de Davi, então, meu querido, você está querendo dizer que Zeus é o pai do Salvador, é isso? Porque não tem como dizer que Davi tem um Deus, Salomão tem outro, que o Salvador tem outro pai, é o mesmo. Então é impossível essas colocações sem falar isso. Agora vamos ver a semelhança após a edificação do templo, ver se realmente a manifestação, a confirmação da glória de Deus, da glória do Criador, se verdadeiramente coincide com outras passagens da Bíblia, com outros profetas, né? E acabando Salomão de orar, Salomão aqui já edificou, está orando, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Mas espera aí, mas como? Se o Deus de Davi, de Salomão, era Zeus ou Baal, como é que ele respondeu dessa forma? Porque Baal, quando nós conhecemos bem a passagem lá de Elias, quando seus profetas clamaram, Baal não pôde responder, ficou mudo. Veja a semelhança com a passagem lá de Elias. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. E o que vendo todo o povo caíram sobre seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. A manifestação é a mesma aqui. Será que o Deus de Elias também era Baal, também era Zeus? Já que a manifestação é a mesma, só não vê quem não quer. Não dá para separar, não pode dizer que a manifestação é diferente. Mas tudo isso que eles falam, que Deus não se agradou, é baseado em um versículo lá em Isaías, que diz a seguinte coisa: assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa edificarei a vós? E qual seria o lugar do meu descanso? Então tudo isso se baseia nisso. Querido, isso Salomão já entendia. Isso não é nada de novo. Isso aqui aponta para um tempo futuro, onde o Salvador estabeleceria um novo concerto. Mas já naquela época, Salomão já entendia que Deus não habitava ali literalmente. Observe o que diz Salomão: agora, Senhor Deus de Israel, verifique-se a tua palavra que disseste ao teu servo Davi. Então era Zeus também que falava com Davi, né? Mas verdadeiramente habitará Deus com os homens na terra? Eis que o céu e o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que tenho edificado. Então Salomão, ele entende que Deus, ele não vai habitar ali literalmente, mas ele, como foi ordenado para Moisés, a Moisés na época, ele fez um tabernáculo ali agora em templo, onde ficava o altar, porque a presença de Deus se fazia ali, porque isso era a sombra das coisas futuras, que mudaria com a vinda do Salvador. Mas até então era assim que se fazia. E Salomão, ele fala: ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo Israel, que fizerem neste lugar, e ouve tu do lugar da tua habitação, desde os céus. Ouve, pois, e perdoa. Olha só o que Salomão declara. Salomão, ele entende que não é o Senhor mesmo que habita ali, mas a glória dele, um lugar onde o ouvido dele, conforme foi descrito pelos profetas, estarem atentos ali. Mas Salomão entende, ouve tu o lugar da tua habitação, do lugar da tua habitação, desde os céus.
Então Salomão entendia que o Senhor, literalmente, ele habita nos céus, mas a glória dele nem os céus pode conter. Então ele escolheu um lugar que simbolizava algo que a gente vai ver mais na frente, onde ele habitaria em particular. Então ouve tu desde os céus e perdoa o pecado dos teus servos e do teu povo de Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que andem, e dá chuva sobre a tua terra que deste ao teu povo. Então, meu querido, você olha que Salomão já entendia que aquele lugar não era um lugar de habitação física de Deus, mas as orações estariam atentas quando se fizesse daquele lugar, porque tudo isso apontava para Cristo. Agora, sobre Isaías, que o Senhor não habita em templo feito por mãos de homens, como eu falei que era algo que apontava para o futuro, no próprio capítulo, no próprio livro, fala assim: e estes cães são gulosos, não se podem fartar, e eles são pastores que nada compreendem, todos eles se tornaram para o seu próprio caminho, cada um para a sua própria ganância, cada um para a sua própria parte. Gente, isso aqui é outra passagem profética, que de forma nenhuma podia se cumprir no tempo de Elias, no tempo de Isaías. Porque na época de Isaías, o pastor era o menor da família, era aquele que ficava lá jogado. A gente conhece bem a história de Davi, o pastorzinho de ovelhas, era o menor da família que ficavam lá. Então, como é que os pastores seriam chamados de cães, que são gulosos, que são gananciosos? Então, claro que isso não apontava para o tempo da época. Assim como o outro versículo lido anteriormente também não apontava, isso apontava para um tempo futuro. Mas as pessoas, como eles querem agora impor suas ideias nocivas, então eles não estão nem aí. Mas onde está escrito que aquele templo era edificado a Zeus ou a Herodes, né? Porque alguns falam que era de Herodes, né? A história retrata como o templo de Herodes, se referindo, e Herodes acabou reconstruindo, fazendo algumas coisas lá no templo, né? Fazendo uma reconstrução e se referindo à história. Mas eu tenho perguntado há algum tempo para as pessoas mostrar alguma passagem onde diz que ali era feito alguma homenagem a Herodes, onde alguém chamou, algum dos apóstolos falou: olha, vamos ao templo de Herodes, olha, o véu do templo de Herodes se rasgou. É assim que está escrito, meu querido. Mas veja o que está registrado nos escritos dos apóstolos, porque eles conheciam a história da época melhor do que nós, eles foram testemunhas oculares, né? E disseram, este disse: eu posso derrubar o templo de Deus e edificá-lo em 3 dias. Quem era este? Este era o Salvador. Então, o que ele falou? Ele falou que era o templo de Zeus, foi isso? O templo de Herodes? Foi isso que ele falou? Mas as pessoas não entendem, né? Não querem entender, na verdade, né? Outra passagem que eles pegam para deturpar: e entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: quem é este? E a multidão dizia: este é Jesus, o profeta da Galiléia. E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: está escrito: a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em convívio de ladrão. Aí chega algumas pessoas, né, e diz que não, irmão, aqui está falando sobre a cidade de Jerusalém. A pessoa, ele tem que ser muito alienado, meu amado, para acreditar numa coisa dessa, porque o texto no começo já diz: e entrando Jesus em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou. Então, quando ele entrou na cidade, está registrado de uma forma, e depois ele entra no templo. Agora, no outro verso: e entrou Jesus no templo. Primeiro ele entra na cidade e depois ele entra no templo de quem? De Zeus, é isso que está escrito, meu querido? De Herodes? No templo de Deus. Marcos, que escreveu,
Mateus escreveu isso. Será que Mateus também tinha Zeus como seu Deus, né? E expulsou todos que compravam no templo e derribou as mesas do cambista e as cadeiras que vendiam pombas. Está escrito: a minha casa será chamada casa de oração. A minha casa. Eita, e agora? O Deus verdadeiro, o único Deus verdadeiro, era o Pai do nosso Salvador. Por isso que eles dão uma citação no Antigo Testamento onde diz isso, né? A minha casa será chamada casa de oração. E alguns falam: não, irmão, está falando da cidade, porque Deus não habita em templo feito por mãos de homens. Então Jerusalém, a cidade, era feita por mão de ET, né, querido? Não foi feito por mãos de homens, porque ele habita na cidade, mas não habita no templo. Mas só quem não entende é quem verdadeiramente não quer entender, que está obstinado a uma certa coisa, então não vê, porque primeiro ele entra na cidade e depois ele entra no templo. E ele derriba essas coisas, ele expulsa os cambistas, não é quando ele entra na cidade, é quando ele entra no templo. Então, quando ele fala a minha casa, casa de oração, ele não está se referindo a todo Jerusalém, mas está se referindo ao lugar que naquele momento ele adentrara. Isso é bem claro, né? E como a gente estava falando anteriormente, né, uma citação do próprio Salvador testificando, que diz assim: disse-lhe ele, como é que então Davi em espírito lhe chama Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Então aqui, Davi diz: disse o Senhor ao meu Senhor. Aqui é o próprio Salvador testificando de Davi, que Davi falava sobre ele, sobre o Salvador. Então, se verdadeiramente Davi, né, Davi tinha por Deus Zeus, então Zeus também era o pai do nosso Salvador amado. Isso é uma citação que está em Salmos, né? Salmos 110, versículo 1. Pedro também, ele chama Davi de profeta, mas o pessoal aí chama Davi de pilantra, né? Então as pessoas têm que ver o que verdadeiramente que eles devem acreditar, né? Porque mesmo no sistema eu nunca vi tanta defamação a respeito dos homens de Deus, né? Que não eram perfeitos, eram falhos, mas Deus não escolheu eles não por causa da perfeição, mas pelas suas outras qualidades, como humildade, a capacidade de reconhecer que verdadeiramente estavam errados. A mulher samaritana também fez uma pergunta interessante ao nosso Salvador: nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, que hora vem que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Então a hora vem, quer dizer que a hora ainda não havia chegado, mas ele se referia à morte dele, que haveria um tempo, num futuro próximo, que não importava mais o lugar de adoração, e sim a pessoa, e sim o adorador. Vós adorais o que não sabes, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Então Jesus está dizendo que é errado ter um lugar específico para adorar? De forma nenhuma. Ele está dizendo que até o presente momento o lugar de adoração é em Jerusalém. E onde é que se adorava em Jerusalém, meu querido? No templo, né? E Jesus, o Salvador, está dizendo que as pessoas que assim faziam estavam certo, mas dizem que ele estava errado, né? Fica complicado. Agora vamos ver o que o autor de Hebreus, porque se você quer entender o que se fazia, fala no Novo Testamento de forma resumida, o que se fazia naquele santuário, você tem que ler o livro dos Hebreus, né? Os Hebreus. Mas alguém vai dizer que foi adulterado, então fica complicado. Mas para quem crê nas Escrituras, que verdadeiramente Deus colocou a sua palavra nas suas Escrituras, é interessante ler esse livro. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está sentado nos céus à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não homens, porque o primeiro foi feito por homens.
Porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons de sacrifício, pelo que era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Então o sacerdote oferecia sacrifício, né? Então, constituído por quem? Ora, se ele tivesse na terra, nem tampouco o sacerdote seria, havendo ainda sacerdote que oferecesse dons segundo a lei. Segundo qual lei era oferecido esses dons, esses sacrifícios, essas ofertas? A lei de Moisés. Então, a não ser que alguém fale que o Deus de Moisés era Zeus, não tem como dizer que essas coisas não eram aprovadas pelo Salvador. Os quais servem de exemplar e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, faze tudo conforme o modelo que no monte te mostrou. Então Moisés foi divinamente inspirado, divinamente avisado, e ele não fez nem o que ouviu, ele fez aquilo que ele viu, aquilo que foi mostrado. Se ele viu é porque existe, né? Então, para quem estuda o assunto, sabe que existe um santuário celeste lá nos céus, onde, assim como o sacerdote, no mesmo lugar que o sumo sacerdote ficava e entrava depois, é o mesmo lugar que o nosso sumo sacerdote dos bens futuros está. Ora, também o primeiro tinha ordenança de culto divino e um santuário terrestre. Então existia um santuário e também tinha um culto divino. Dizem por aí que era culto a Zeus e que não existe um santuário. Então, o autor de Hebreus também devia estar falando sobre Zeus, né? Devia ter Zeus como o seu Deus, né? Porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro que havia o candelabro e a mesa e os pães da preposição, ao que se chama o santuário. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, que tinha um incensário de ouro e a arca do concerto coberta de ouro, toda em redor, em que estava um vaso de ouro, que continha o maná e a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas do concerto. E sobre a arca os querubins da glória, que fazia sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Então vemos que aqui é o mesmo, o Deus desse santuário é o mesmo Deus de Arão, é o Deus de Moisés, é o de Elias, é o de Davi, que testificou do mesmo Deus que é Pai do nosso Salvador amado. Então não tem como desassociar um do outro. Mas a pergunta é: por que querubins, se o Pai mesmo falou para não fazer nada semelhante? Meu querido, veja que Moisés, ele não fez o que foi dito, ele fez conforme ele viu. Então, na visão dele, ele viu 2 querubins sobre a arca do concerto, que está lá nos céus. Quem estuda o assunto vai ver lá no livro de Apocalipse essa arca. Então já estava lá nos céus. Então ele fez de acordo com aquilo que ele viu. Então não tem nada de absurdo nisso. Ora, estando essas coisas assim preparadas, a todo tempo entrava um sacerdote no primeiro tabernáculo, cumprindo o serviço. Mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo pelas culpas do povo. Novamente aparece o sacrifício, né, querido? Dando isso a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santuário estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferece dons, sacrifícios, que quanto à consciência não pode aperfeiçoar aquele que o faz. Então era uma alegoria, é uma alegoria para aquele tempo, até a morte do Salvador, onde se oferecia sacrifícios, né? Constituindo somente em manjares e bebidas e várias abluções ou sacrifícios, né? Justificações da carne, imposta até o tempo da correção. Então foi imposta por quem? Se era segundo a lei de Moisés, né? Muito simples de entender, quem foi que deu a lei a Moisés. Isso duraria até o tempo da correção. Mas vindo Cristo, sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto não desta criação,
Nem por sangue de bodes, nem bezerros, mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e bodes e cinzas de uma ovelha esparzidas sobre os imundos os santificam, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo o Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará nossa consciência das obras mortas, para servir ao Deus vivo. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Então você observe que em momento nenhum o autor de Hebreus ele está reprovando o ato disso, mas sim dizendo que servia como uma alegoria, pelo que também o primeiro não foi consagrado sem sangue, porque havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, lã púrpura e isopo, e aspergiu tanto o mesmo livro quanto todo o povo, dizendo: este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. Semelhantemente aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério. Então, meu querido, como é que alguém agora fala que não houve sacrifício, que era Zeus que pedia sacrifícios, que não havia derramamento de sangue de animal? As pessoas que falam isso ou são tendenciosos ou são ignorantes mesmo. Muitas pessoas boas, induzidos por uma leva de pessoas sem juízo, que agora eles querem reprovar tudo que é pregado nas denominações. Daqui a pouco eles, porque as denominações, a maioria, inclusive a igreja, até a igreja católica mesmo, é contra o casamento homossexual, daqui a pouco eles estão dizendo que estão errados, a igreja católica está errada, que o homossexualismo é legalizado, e tudo que eles fazem está errado. Então, temos que observar o que diz as Escrituras Sagradas, não pegando um pretexto para afirmar o que acreditamos, mas analisando as Escrituras como um todo. Então, se o Deus de Abraão é o mesmo de Isaac e Jacó, isso não resta dúvida, e os filhos de Jacó foram os que ficaram cativos lá no Egito, de onde saiu Moisés, que recebeu a lei e a ordenança do sacrifício, que foi quem espargiu sangue. Você vai ver, não só uma vez, dizendo que Moisés testificou da vinda do Salvador, que era o mesmo Deus de Davi, de Salomão, de Natã, que testificou, e de Elias, e de tantos outros. Então, se eu disser que o Deus de um desses era Zeus, que um desses mandamentos que essas pessoas estão amando de Zeus, então não tem como não dizer que o pai do Salvador também seria Zeus. Então as pessoas devem prestar muita atenção no que falam e não engolir tudo aquilo que ouvem. Fiquem na paz.